Ele derrubou todas as muralhas. Glória a Deus. Aleluia. Aplaude e glorifique o Senhor. Amém? Boa noite, igreja. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. A paz seja com você também, que nos acompanha em casa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, culto da vitória. Estamos em campanha. Por essa causa, me põe de joelho, já acabou. Estamos em campanha agora, portas abertas. Quem aqui precisa de portas abertas na sua vida? Quem está vivendo um tempo de portas fechadas aí? E precisa de uma porta aberta? Nosso Deus é o Deus que abre portas que ninguém fecha. Amém? Mas Ele também é o Deus que fecha portas que ninguém pode abrir. Quem crê nisso? Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Eu creio de todo o meu coração no Deus que abre portas. Porque por muitas vezes o Senhor já abriu portas na minha vida. Você trouxe seu tapetinho aí com seus pedidos? Quem lembrou de trazer? Escreveu seus pedidos de oração aí no seu tapetinho. Hoje eu trouxe o meu. Tem dia que eu esqueço, mas hoje eu lembrei. Hoje eu trouxe meu tapetinho aqui para orar, para buscar o Senhor. E eu estava falando que a hora que a pastora Elaine estava ministrando aqui, eu falei, a pastora Elaine já está pregando. Eu não preciso nem subir lá para pregar, porque ela já está pregando ali. Já está falando coisas que eu ia falar. É concordância, né? Estamos em concordância. Glória a Deus por isso. E como nós estamos falando de portas abertas, de um Deus que abre portas, mas também do mesmo Deus que abre é aquele que fecha portas, né? Apocalipse 3, capítulo 7 diz que Ele tem a chave de Davi. A chave para abrir, a mesma chave que Ele tem para abrir, Ele também tem para fechar. E hoje eu quero falar aqui. Desculpe, eu me esqueci. Quem veio para a aula de batismo? Tem alguém que veio? Acompanhe lá o pastor Daltair, que está ali atrás. Quem veio para a aula de batismo? Já estava me esquecendo. Amém? Voltando aqui na mensagem. O mesmo Deus que abre as portas é o Deus que fecha. Hoje eu quero falar de alguém que viveu uma porta fechada na sua vida por algum tempo. Mas nessa porta fechada havia um propósito. Eu já preguei essa mensagem algumas vezes, mas cada vez que eu prego, Deus mostra algo diferente. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável, né? Cada vez que nós lemos, Deus revela algo ao nosso coração. Quando nós pregamos aqui, fizemos a campanha sobre Por Essa Causa Me Põe de Joelhos, eu pensei em pregar sobre essa palavra, né, que fala sobre oração, mas o Espírito Santo me levou a pregar sobre Daniel. E hoje o Espírito Santo falou, pode falar sobre Ana. Ana, a mãe do profeta Samuel. Uma mulher que por alguns anos viveu portas fechadas. Mas eu não quero falar só das portas fechadas que Ana viveu. Eu quero falar também de algumas atitudes que Ana teve diante das portas que se fecharam, né? Como você reage diante das portas que se fecham, diante das lutas que você atravessa, diante dos momentos difíceis que nós vivemos? Como você se comporta? E nós temos aqui a palavra de Deus que nos guia, a nossa bússola, o nosso norte. Hoje eu quero trazer lições preciosas para as nossas vidas, para o tempo de hoje. Ana
Ana, como eu falei, viveu um tempo. Não sei quanto tempo foi o tempo que as portas se fecharam para Ana. A palavra do Senhor, lá em 1 Samuel, conta essa história. E se você trouxe a palavra, vamos ler comigo? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Glória a Deus. Quem não trouxe, acompanha no telão. Mas é muito bom nós trazermos a Bíblia, né? Aprendermos a amar a Bíblia. Domingo eu chorei muito aqui, né? Naquele teatro que teve aqui, que falou dos cristãos perseguidos, né? Que muitos nem a Bíblia têm. E nós temos a Bíblia e muitas vezes nós não damos o devido valor. Muitas vezes fazemos da Bíblia um amuleto, né? Deixar ela aberta lá no Salmos 23, Salmos 91, não. A Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando ao nosso coração, amém? 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eufrateu. Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra, Penina. Penina não tinha filhos, porém, Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Repete comigo assim. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer. Portanto, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Vamos repetir mais uma vez? Portanto, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. Mas a tuas servas derem um filho, varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida.
sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E ela disse a Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vá em paz, porque o Deus de Israel já concedeu a petição que lhe fizeste. Até aqui, feche seus olhos, peça para que o Espírito Santo me use nessa noite para compartilhar a palavra que Ele tem com você, aquilo que Ele já ministrou no meu coração nessa noite. Talvez você entrou aqui, assim como Ana, passando por um momento de dor, de tribulação. Talvez você chegou aqui com seu coração ansioso, com muitos cuidados, com a multidão das preocupações. Talvez a ansiedade tomou conta do seu coração essa semana. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para orar pela sua vida, para trazer essa palavra, para acalentar o teu coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo querido, eu te peço que nessa noite, o Senhor me usa para transmitir a palavra, Senhor, compartilhar aquilo que o Senhor já falou comigo nessa noite. Aqui entraram muitas pessoas, Pai, cada uma precisando de uma porta aberta. Talvez, Senhor, uma porta de um trabalho, uma porta na vida financeira, na vida da saúde, relacionamentos. São tantas as portas, Senhor, que nós muitas vezes nos deparamos com elas fechadas, mas nessa noite, fala ao nosso coração que nós possamos aprender com Ana. Quais foram as atitudes de Ana que fizeram com que as portas se abrissem e o milagre acontecesse, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Como eu já bem lemos aqui a palavra, a pastora Elaine já pregou aqui um pouquinho. Eu falei, nem vou subir pregar, porque a pastora Elaine já está pregando ali, falando um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ana, uma mulher, como diz a palavra, atribulada de espírito, uma mulher que estava com seu coração doente, uma ansiedade, vivendo um momento de portas fechadas na sua vida, de esterilidade. A esterilidade de Ana não permitia com que ela gerasse filhos. Talvez a esterilidade que você está vivendo não seja não gerar filhos, assim como eu. Eu sou uma mulher muito frutífera. Eu tenho 4, quadrangular até nos filhos. Mas passo por momentos de esterilidade em algumas áreas da minha vida. Alguns momentos de portas fechadas, assim como você também. Na semana passada vimos aqui a pastora Simone falando, né, do momento que ela estava vivendo. E na semana passada nós trocamos, eu pedi para ela pregar, porque estava uma correria para mim aquela semana. Eu não ia ter tempo para me preparar a palavra. E nós trocamos e ela estava vivendo um tempo muito difícil, de portas fechadas, de não de Deus. E todos nós
Não existe ninguém melhor e ninguém pior. Todos nós, ricos, pobres, pastores, diáconos, ministério de louvor, todos nós enfrentamos dias difíceis, enfrentamos portas que se fecham diante de nós. E Ana estava vivendo esse momento dessa esterilidade, ela estava sofrendo. A palavra do Senhor diz que ela não comia, não bebia. E além de toda essa dor, naquela época, para uma mulher que não pudesse gerar filhos, era permitido que o seu marido tivesse outra mulher para dar filhos para ele. Era permitido, hoje em dia não mais, mas para aquela época era permitido. Então, Eucana se casa com outra mulher, a outra mulher, Penina, que se torna uma pedra no sapato de Ana, ela gera filhos. Irrita Ana, depois eu vou falar mais sobre isso. E além dessa mulher estar vivendo toda essa dor de já não gerar, essa rival provocando. E como eu pedi para vocês repetir aqui, essa esterilidade de Ana, essas portas que se fecharam na vida de Ana, foi permissão de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que vamos vir para a igreja e tudo vai acontecer, só vitória, só bênção, só milagre, que todas as vezes as portas vão se abrir, que tudo de bom vai acontecer, que nada de ruim vai acontecer. Mas não é uma realidade, nós pregamos aqui a verdade, não iludimos ninguém. Ainda que nós estejamos fazendo a vontade de Deus, sendo obedientes, sendo fiéis a Deus, acontece de portas se fecharem nas nossas vidas. E foi Deus que permitiu com que essas portas se fecharam. Nós lemos aqui que foi Deus quem encerrou a madre de Ana. Nem tudo é o diabo. Às vezes a gente fala, o diabo, nem tudo é o diabo. Eu já contei aqui uma experiência que eu tive de um sonho que eu tinha de trabalhar numa empresa multinacional. Eu sempre trabalhei fazendo faxina. E eu orei por muito tempo para entrar numa empresa. E eu entreguei vários currículos nessa empresa, nunca me chamavam. Nunca me chamavam. Até que um dia eu falei, não vou mais entregar. E um dia, a sua filha, a Ana Cida, ela me falou, tenta mais uma vez. E naquela última tentativa, Deus abriu aquelas portas. Que eu clamei, que eu pedi por muitos anos. Mas eu entrei nessa empresa, eu trabalhei lá por 6 meses. E para mim, era o sonho da minha vida, né? Porque sempre trabalhei fazendo faxina, para mim era uma coisa diferente, salário bem melhor. E eu fiquei lá por algum tempo. 6 meses, eles me mandaram embora. Na verdade, não só eu, muitas pessoas, né? Porque eles faziam assim, eles contratavam muitas pessoas quando tinha bastante serviço. E depois mandava todo mundo embora. E eu fiquei lá só 6 meses. Quando eu saí de lá, eu chorei tanto, mas tanto, que nem criança. E eu lembro que um dia eu vim aqui para o culto. Nós tínhamos uma salinha que nós orávamos aqui atrás. E eu estava orando naquela salinha antes de começar o culto. Eu chorei muito. E eu não entendia, porque Deus, o mesmo Deus que abriu aquela porta, também tinha fechado aquela porta, que era o meu sonho trabalhar naquela empresa. Por que Deus permitiu? Por que Deus fechou? Naquela época, com a minha imaturidade espiritual, né? E aí, eu chorei bastante, e Deus falou no meu coração assim, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor. E eu fiquei um pouco sem entender, e vim para o culto. Sentei aqui, estava tendo a ministração do louvor, pastora Sandra ministrando. E ela falou assim, Deus está mandando dizer para alguém aqui, buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem me buscado por coisas. Quando você me aprender a me buscar pelo que eu sou, não pelo que eu posso te dar, é isso que eu desejo de você. Glória a Deus. E eu, por um tempo, eu não entendia. Eu queria as bênçãos. Como muitos, naquela época, quando Deus tira o povo do Egito para levá-los para uma terra que manava leite e mel, muitos deles só estavam ali pelo milagre. Todas as dificuldades que apareciam, eles murmuravam, eles reclamavam, eles queriam voltar para o Egito, porque o que eles queriam era a bênção, não o dono da bênção, o dono do milagre. E aí, o Senhor foi trabalhando no meu coração, eu fui entendendo, eu fui aprendendo a amar o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele me faz, não pelo que Ele me faz, não pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele é. Eu entendi que Deus me queria, o que Deus queria de mim. E aí, eu comecei a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, de buscá-lo não pelas coisas que Ele podia me dar, mas pelas coisas que Ele fazia. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo assim: lembra aquela porta que você chorou, que você era que nem uma criança, né? Às vezes a gente é que nem uma criança mimada, a gente chora, esperneia, porque a gente não tem maturidade espiritual para entender, né? E aí Ele falou: lembra, se eu não tivesse fechado aquela porta, até hoje você estaria lá, naquela porta, sendo que eu tinha uma porta bem melhor para você. Hoje, para quem não sabe, eu estudei, sou psicanalista. Se eu tivesse lá ainda, com aquela visão limitada, eu estaria ainda lá. E eu não entendia. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém aqui que as portas que Ele tem para você é muito maior do que essa que você está segurando aí, se agarrando, chorando por algumas portas que Deus fechou, talvez algum relacionamento que Deus tirou da sua vida, você está sofrendo por isso, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, sonhamos, esperamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. A nossa visão é limitada. Nós somos tão pequenos diante da grandeza de Deus. E nós ouvimos aqui o louvor cantando: teu amor não falha, o amor de Deus não falha. Quando Ele fecha uma porta, é porque Ele tem uma muito melhor. Tem um louvor que fala assim: se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Ó, eu desafino, tá? Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus nos ama. O não de Deus também é amor. As portas que se fecham também é amor, é proteção. Deus permitiu. E o que causou na vida de Ana essas portas fechadas, essa esterilidade? Vergonha. Porque naquela época uma mulher que não pudesse gerar filhos era vergonha. Era humilhante para uma mulher não gerar filhos. E o Senhor trouxe ao meu coração, talvez você esteja vivendo um tempo de humilhação, por algumas portas que se fecharam na sua vida. Eu vivi muita humilhação, muita humilhação. Um tempo que eu vivi de portas fechadas na minha vida. E o que você tem vivido hoje? O Senhor manda perguntar, que tem trazido vergonha, humilhação para você. Talvez
seja viver de cesta básica. Talvez as portas se fecharem e você tenha que estar vivendo de cesta básica. Talvez a humilhação para você seja ter que pedir dinheiro emprestado para alguém. Eu passei por um tempo que, quando eu precisei, graças a Deus eu nunca peguei cesta básica, porque eu sempre orei e Deus mandou provisão na minha casa. Mas eu já precisei pedir cartão de crédito emprestado. E é muito humilhante, né? Para a gente que está precisando. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu cartão. Eu empresto meu cartão hoje. Eu já precisei pedir dinheiro emprestado. E hoje, graças a Deus, eu tenho para emprestar, porque é promessa de Deus que nós vamos ter para emprestar e não vamos pedir emprestado. Mas às vezes acontece, não é porque somos cristãos que estamos fazendo a vontade de Deus, que não vamos ser humilhados. Às vezes acontece da humilhação acontecer na nossa vida, assim como Ana estava passando por um momento de vergonha, de humilhação. E olha o que diz lá em Deuteronômio, versículo 8. Deuteronômio 8, se puder projetar, por favor, para mim. Deuteronômio 8, 2, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Pode passar o próximo. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecesse, nem teus pais conheceram, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Aleluia. Deus permitiu que o seu povo passasse pelo deserto, o povo que tinha uma grande promessa de viver uma terra prometida, de viver grandes portas abertas. Deus permitiu que eles passassem pelo deserto para provar o que estava no coração deles. Para provar para Deus? Não, porque Deus sabe e conhece o que está no meu e no teu coração, mas para provar para mim e para provar para você o que tem no seu coração. Por que que você busca o Senhor assim como eu? Lembra que eu contei aqui? Que por muito tempo eu busquei o Senhor por aquilo que Ele podia me dar. Mas quando eu conheci, eu tive encontro com o Senhor, eu aprendi a amá-lo e adorá-lo, independente se Ele dá ou não. Parei de reclamar, porque eu entendi, como a pastora pregou aqui na semana passada, a pastora Simone falou, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, qualquer situação que eu vivo, eu choro sim. Eu sou humana, eu choro, eu fico triste, eu me entristeço. Mas como diz a palavra aqui, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu choro, eu falo com Deus, eu reclamo até. Falo, Senhor, mas eu queria tanto. E Ele fala, espera, você não está pronta ainda. Eu estou te preparando. Está passando pelo processo. E dói. Passar pelo processo dói. Como dói? O silêncio de Deus, né, no processo, porque fala que Deus, quando nós estamos passando pela prova, Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando, né? E nós que estudamos, sabemos que lá na escola, o professor ensina todas as lições, ele passa as matérias, mas no dia da prova, o professor não fala nada, o professor fica só observando em silêncio. A pastora Elaine é professora, sabe disso? Em silêncio, só observando.
Deus manda dizer para você que Ele está em silêncio, só te observando. Ele não deixou de ouvir as suas orações. O Senhor ouviu e viu cada lágrima, cada choro, cada madrugada sem dormir, cada ansiedade do teu coração. A preocupação com o financeiro, como é difícil, né? Vocês sabem da minha história, eu fiquei muito jovem, com 4 filhos para cuidar sozinha, né? Fui abandonada pelo meu primeiro marido e quanto eu sofri, a ansiedade tomava conta do meu coração. Noites que eu ia dormir e eu não sabia se no outro dia eu ia ter o alimento para colocar na minha mesa. Teve uma noite que eu fui dormir e eu chorei e eu falei: pai, amanhã eu não tenho leite e nem pão para dar para os meus filhos. E eu fui dormir. No outro dia, pela manhã, a provisão chegou na minha porta. E por muitas vezes eu vivi isso aqui. Eu gosto de testemunhar porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O mesmo Deus que fez naquele povo, quando passou pelo deserto, diz a palavra do Senhor que Deus cuidou daquele povo, naquele deserto escaldante, durante dia. Deus mandava uma nuvem, uma coluna de nuvem, para que eles não fossem queimados pelo sol. Aquele povo crescia, as crianças cresciam, a roupa crescia no corpo, sapato crescia no corpo. Todos os dias pela manhã, Deus mandava o maná fresquinho, pão fresquinho. E Deus cuidou. O Senhor manda dizer para você que chegou aqui, ansioso, preocupado, hoje: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Coloque diante de Deus a ansiedade do seu coração. Entrega, Ele cuida de você, Ele é um bom pai. Ele tem cuidado de vós. Aleluia. E diante de toda essa dor, humilhação, vergonha que Ana passou, ainda Ana tinha que suportar as provocações de Penina. Penina, uma pedra no sapato de Ana. Quem aí tem uma pedra, ou já teve uma pedra no sapato? É horrível, né? Eu já trabalhei num lugar que eu tinha uma pedra no sapato. Tinha dia que eu não tinha vontade de trabalhar, de tanto que aquela pessoa me irritava. É difícil, né? E glória a Deus, depois de 2 anos orando, jejuando, aquela pessoa saiu de lá. Mas era difícil, é difícil. Mas às vezes Deus permite algumas peninas na nossa vida para que nós possamos crescer, amadurecer, né? E aquela penina foi uma pedra no sapato de Ana. Todas as vezes que eles subiam para o templo, era uma vez por ano que eles subiam para o templo para adorar ao Senhor. Não era como hoje os cultos que acontecem, vários cultos, né? Nós somos privilegiados, vários cultos durante a semana. Uma vez por ano, eles subiam para o templo para adorar ao Senhor. E nessa subida para o templo, indo para a igreja, para a casa de Deus, imagine. Aquela mulher ia irritando Ana, provocando Ana. Talvez falando: está vendo? Olha quantos filhos eu tenho, nem para gerar você serve, né? Ela tinha inveja de Ana porque o marido amava Ana. Vocês viram aqui, né? Quando eu li na palavra que ele amava, ele dava porções maiores para Ana, porque ele amava Ana. Além de ter essa rival, ela também tinha um marido que não a compreendia, não entendia a sua dor. E o marido pergunta para Ana: Ana, por que você não come? Por que você chora? Será que eu não sou melhor do que 10 maridos para você? Ana ainda era incompreendida. Quantos de nós, muitas vezes, né, a gente tenta mostrar para as pessoas que a gente está sofrendo, que a gente está chorando, né? A gente tenta falar e as pessoas não compreendem, acham que é frescura. Quantas pessoas, né, passando por depressão, e às vezes a pessoa fala: sai daí, levanta dessa cama, vai fazer alguma coisa, sua preguiçosa, não entende a nossa dor.
Mas o Senhor manda dizer para você que talvez você seja incompreendida pelos homens, pelas pessoas, talvez ninguém compreenda a sua dor, mas o Senhor me manda dizer para você nessa noite, eu entendo cada dor, cada lágrima que você derrama, e nesta noite eu estou aqui para enxugar as tuas lágrimas, para te dar aquele abraço que você não recebeu, para te dar aquele conforto, aquele colo que você não teve das pessoas que te viraram as costas, que não compreenderam a sua dor. O marido de Ana não entendia, não podia entender o que ela estava passando, porque é só a gente mesmo que sabe, né? Quando a gente está sofrendo, eu passei por um tempo de sofrimento que eu lembro que, às vezes, eu reunia com as irmãs, com algumas irmãs, a pastora Sônia sempre foi uma bênção na minha vida, sempre entendeu, me deu colo, me abraçou e me entendeu. Mas tinha algumas irmãs que falavam, você tem que ser forte, você não pode chorar, você é pastora, você tem que ser forte. Não, eu sou ser humano, eu posso chorar. Eu sou de carne, eu posso chorar. Até Jesus chorou. E quantas pessoas estão doentes aí porque estão sufocando as suas emoções, não choram. Talvez você ouviu muito isso quando era criança. Não chora, cala a boca, fica quieto. Você pode chorar, chore, mas chore na presença do Senhor. Não chore diante de qualquer pessoa, chore na presença do Senhor. Diante de tudo isso que Ana viveu, todas as circunstâncias desfavoráveis, Ana teve algumas atitudes. E a primeira atitude de Ana, diante de todas essas circunstâncias, ela não deixou de ir para o templo. Quando chegou o dia de ir para o templo, eu não sei quantos anos duraram essas provocações, eu não sei quantos anos foi que durou essas portas fechadas, essa esterilidade, eu não sei quantas idas e vindas para o templo. Ana não deixou de ir para o templo, diz a palavra do Senhor. E você está aqui hoje, talvez você chegou aqui se arrastando, a sua vontade hoje era de ficar numa cama chorando, mas você veio para o templo, na casa de Deus, no lugar do milagre da vitória. Aleluia! Ana, ela vai para o templo. Quantas pessoas estão deixando de vir para o templo porque não receberam o milagre? Hoje nós estamos no terceiro elo da campanha. Talvez algumas já desistiram no segundo elo, mas você está aqui nesta noite. Você não desistiu de vir para o templo. Aleluia! Segunda atitude de Ana diante de todas as circunstâncias desfavoráveis, diante das portas fechadas, diante da esterilidade, diante da dor, da amargura do coração. Ana, ela se posicionou. Se você for ler a palavra aqui, Ana se posiciona. É o que você fez hoje. Você se posicionou. Ana não ficou se lamentando, chorando. Ela podia ter falado para o marido, não, deixa, eu quero ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. No caminho a Penina vai me irritando. E eu não quero. Eu quero ficar aqui com a minha dor, eu quero ficar aqui chorando. Não, Ana, ela se levantou, ela se posicionou. Aleluia. Eu estou correndo aqui porque a hora passa. Terceira atitude de Ana. Ela orou. A atitude mais importante de todas aqui. Todas são extremamente importantes. Mas Ana orou. Ana não foi desabafar com uma amiga, nem com o marido. Quando o marido pergunta, Ana, por que você não come, não bebe, só chora, está triste seu coração? Ela podia ter falado, sabe, essa mulher que você arrumou para mim aí, a Penina, ela fica me irritando todo dia. Você não está vendo? Eu estou sofrendo. Ela podia ter falado um monte de coisa, mas olha, que domínio próprio, que equilíbrio emocional. Ela não falou. Ela foi falar
diante de quem poderia resolver o seu problema. Talvez você está abrindo a boca para falar com pessoas que não vão poder te ajudar, que não te entende, que não compreende você. Mas o Senhor, Ele te entende, Ele compreende. Ana, ela foi orar. Ana não foi brigar com Penina, não foi desabafar com ninguém, Ana foi orar. E como que foi essa oração de Ana? Primeiro lugar, ela derramou perante Deus a ansiedade do seu coração. Pastora Elaine já falou aqui, 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vós. Ela lança. O que é lançar? Pega aí, eu estou jogando meu problema. Não é mais meu. Agora esse problema é teu. É isso que é lançar. É lançar o teu problema diante do Senhor. A partir do momento que você dobrou os seus joelhos, colocou o seu tapetinho, esse problema não é mais teu. Esse problema é do Senhor. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vós. Ana, ela lança a sua ansiedade diante do Senhor. A segunda, como foi a oração de Ana? A segunda atitude da oração de Ana, ela foi específica quando ela orou. Você viu que ela falou assim: Senhor, se o Senhor me der um filho varão. Ela foi específica. Quantos de nós às vezes oramos e não especificamos o que nós queremos, né? Talvez você fale assim, mas Deus já sabe tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Não, Ele quer que você seja específico. Talvez você está querendo um trabalho, especifique para Ele. Senhor, eu quero um trabalho. Eu lembro quando eu trabalhava, que eu tinha minhas crianças pequenas, eu sempre falava: Senhor, eu quero um trabalho de segunda a sexta. Geralmente eu gostava de trabalhar das 6 às 4, que era um horário bom, que dava para chegar em casa, dava tempo de vir para a igreja. Seja específico nas suas orações. Fale para Deus o que você quer. Seja específico nas suas orações, quando for colocar diante do Senhor. Outra coisa que eu aprendo aqui na oração de Ana. Ana, ela não só ora, mas ela persevera em orar. Depois você lê lá na sua casa, lá no versículo 12, diz a palavra do Senhor que Ana perseverou em oração. Ela não só orou, mas ela perseverou na oração. Quantas vezes a gente começa a orar e para? Não, seja perseverante na oração. Ana também, ela creu na palavra do profeta e tomou posse daquela palavra. Todas as vezes que tem alguém aqui nesse altar pregando, é boca de Deus. Quando a Ana conta o problema dela, ele acha que ela está embriagada. Ana fala: não, meu Senhor, eu não sou uma mulher embriagada. Diante do Senhor eu tenho derramado meu coração. E aí ele entende o que Ana tinha ido buscar. E ele profetiza sobre a vida de Ana. É o que eu quero fazer sobre a sua vida nessa noite, profetizar. Vá em paz, porque o Deus de Israel já concedeu a sua petição. Ana, ela tomou posse daquela palavra, porque a palavra de Deus diz que quando Ana, ela entra no templo, ela chorava, ela não comia, ela não bebia, mas aqui já diz que o semblante de Ana já não era mais o mesmo. E eu quero profetizar sobre a tua vida que quando você sair dessa porta, o seu semblante não será o mesmo. Você não vai sair daqui chorando, mas você vai sair daqui rindo de alegria, porque a alegria do Senhor é a tua força. Recebe da alegria do Senhor nesta noite. Você que entrou aqui triste, de cabeça baixa, chorando, recebe a paz que excede todo entendimento, não porque os seus problemas já estão resolvidos, mas porque a paz que Ele tem para te oferecer, a paz que excede todo entendimento, de entender que você tem um Pai, que você não está sozinha e nem perdida nesse mundo, mas que você tem um Pai que te ama e cuida de você. Amém? O Deus que fecha as portas, abriu as portas
Lá no versículo 19 e 20, se você for ler, você vai ver o milagre que Deus fez. Ana, na oração, ela fala: se o Senhor se lembrares de mim. E a palavra diz: Deus se lembrou de Ana. E ela teve Samuel. Quando Ana entrega Samuel ao Senhor, Deus faz um milagre muito maior. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, sonhamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Ana queria um filho, varão. Deus deu para ela um profeta. E ainda deu mais 5 filhos. Amém? Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Não sei quais portas que estão fechadas. Mas nós vamos orar. Eu estou aqui com o meu tapetinho também. E eu queria orar com você nessa noite. Eu também vou orar pelos meus pedidos aqui de oração. Nós temos 5 minutinhos para orar. Se você quiser ficar de joelhos, ou se você quiser ficar de pé, da melhor forma que você quiser, nós vamos orar. Coloque diante do Senhor, o Deus que fecha portas. Ele também vai abrir portas na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pode se colocar de joelhos. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, estamos na tua presença nessa noite. Chegamos aqui com algumas portas abertas, fechadas nas nossas vidas. Algumas foram permissão do Senhor. Talvez algumas foram nós mesmos, Senhor, com algumas atitudes que fechamos as portas. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu sei que o Senhor nos ama e se importa conosco. Em nome de Jesus, eu me coloco agora de joelhos na tua presença, Senhor, diante desses pedidos que estão aqui. Portas que precisam ser abertas, milagres que só o Senhor pode fazer. E eu sei que o Senhor tem a porta que pode abrir, Senhor. O Senhor tem a chave que pode abrir essas portas, porque o Senhor é o Deus do impossível. E agindo o Senhor, quem impedirá? Coloco diante do Senhor as minhas causas, Senhor, que para mim são impossíveis, mas para ti não existe nada impossível. O Senhor é o mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Deus que realizou um grande milagre na vida de Ana, que abriu a madre de Ana, que fez Ana gerar e muitas outras mulheres da Bíblia, Senhor, que nós conhecemos os testemunhos. Sara, Senhor, tantas mulheres que não podiam gerar, mas o Senhor fez um milagre, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós temos as nossas portas, os nossos milagres que precisamos de uma intervenção divina. Aquilo que nós podemos fazer, Senhor, a nossa atitude, nós viemos com elas aqui nessa noite. Nós nos levantamos, nos posicionamos, Senhor, estamos aqui, estamos no templo, esse lugar de milagre, aqui onde o Senhor tem operado tantos milagres, aqui onde o Senhor tem feito grandes milagres, Pai. Eu sei que o Senhor, ó Deus, está nos ouvindo agora, Pai. Em nome de Jesus, eu venho clamar pelos meus pedidos, pelos pedidos dos teus filhos nessa noite que clamam. Eu venho, Senhor, orar agora por esse homem, por essa mulher que clama por uma porta de trabalho, talvez por uma provisão financeira, talvez, Senhor, por um relacionamento, não sei, pela vida sentimental, talvez uma enfermidade, Senhor. São tantos os pedidos que chegam diante de Ti nessa noite, Pai. Eu venho clamar, eu venho interceder, eu venho buscar, eu venho me colocar, ó Deus, na brecha nessa noite como intercessora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu venho profetizar nesta noite sobre as nossas vidas, Senhor, que o milagre o Senhor já realizou, Pai. Em nome de Jesus, coloca paz em cada coração que está aqui nessa noite. Alegria, alegria, alegria do Senhor, que é a nossa força, para que nós possamos prosseguir na jornada da vida, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, passeia neste lugar. Vai contemplando cada oração que é feita diante de Ti, Senhor. Envia os Teus anjos, Senhor, para levarem cada lágrima aqui derramada, Senhor, a Ti diante da Tua presença, Senhor. Contempla esse homem, contempla esta
esta mulher que clama nesta noite, Senhor. Intervém, Senhor, nas nossas vidas, Pai, porque nós precisamos de Ti. Sem Ti, nada podemos fazer. Confiamos e entregamos tudo em Tuas mãos, crendo que o Senhor já nos respondeu, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se colocar de pé no seu lugar. Em nome de Jesus, que nessa noite você fique com essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, creia na sua vitória. Saia daqui com o seu semblante. Se você entrou chorando, saia daqui sorrindo e declarando: